Olá, planeta dos coquedamas e das orquídeas, sejam bem-vindos ao segundo vídeo aqui da série Conversando sobre Orquídeas. Nesse segundo vídeo a gente vai falar sobre as diferentes partes de uma orquídea. A gente vai falar sobre raízes, vamos falar sobre caules, vamos falar sobre as folhas, vamos falar também sobre a haste floral e vamos falar sobre as florações. Raízes de orquídeas. Raízes é o principal órgão de uma orquídea. As raízes das orquídeas têm duas funções principais, que é a absorção de água e de nutrientes. Então, sem raízes, a sua orquídea não capta água e não capta nutrientes. E tem a função também da fotossíntese, que é uma função secundária. Então, as raízes das orquídeas são fundamentais, por isso que normalmente nos replantes novos, nas trocas de substratos, trocas de locais onde você vai cultivar a sua orquídea, em plantios novos a gente não retira raízes de orquídeas. Aqui um exemplo ótimo para mostrar para vocês, ó. Aqui temos uma raiz saudável e aqui temos uma raiz que não está saudável. Raiz da orquídea é essa parte aqui, ó. Essa parte é a raiz da orquídea. Essa parte que cobre a raiz, ó, aqui dá até para tirar para vocês verem, ó. Essa parte que cobre a raiz da orquídea se chama velame. É tipo uma esponja que capta nutrientes, capta adubações, água. Ela protege a raiz. Então o velame protege a raiz. Se ela está sem esse velame, eu posso fazer a limpeza e retirar essa raiz aqui que está danificada. Dentro desse substrato eu não sei como que as raízes estão. Ao meu ver, olhando por cima, a gente vê que as raízes estão bem saudáveis, mas na hora de fazer a limpeza, né, de retirar essa planta do vaso para fazer o replante no tipo de cultivo que eu gosto, eu vou retirar, limpar todo o substrato. Tem vídeos aí no canal ensinando a fazer isso. Se eu ver que tem raízes, por exemplo, aqui dentro, que já estão podres, na hora que você aperta esse velame, ele está mole, quando você aperta, ele está com um aspecto feio, eu posso retirar, né, essas raízes, mas somente nesse caso, né? Nesse caso aqui, ó, a raizinha já está sem o velame, na hora que eu aperto essa raiz, eu já sei bem a diferença, já dá pra gente identificar bem a diferença dessa raiz aqui que já não tem mais serventia para essa planta, ó, o velame dela já está saindo, e essa daqui ela já tem um aspecto mais duro. Essa raiz saudável, a gente vê a saúde desta raiz. Então somente nesses casos eu retiro, só se for necessário, só se eu quiser retirar. Eu posso até plantar com essas raízes antigas que não estão podres. No caso de excesso de água dentro desse tipo de cultivo, pode apodrecer as raízes. Então eu tenho que tirar para fazer essa limpeza. Deixo a planta secar bem, né? Faço a limpeza, passo ali uma canela, um própolis, algo para fechar os cortes, né? Para você fazer o plantio novo daí, neste caso. Então as raízes das orquídeas são essenciais para o desenvolvimento da planta. Não se corta raiz para fazer plantio novo. Então, nas orquídeas, as raízes das orquídeas epífitas e das rupícolas, elas se espalham, né? Elas vão percorrendo todo o substrato, que nesse caso é a madeira. Então, elas vão ocupando todo esse substrato, elas vão se fixando nesse plantio novo. No caso dos vasos também, elas vão percorrendo, vão crescendo e completando todo o substrato em que ela está sendo plantada, tá? Algumas gostam de ficar com raízes aéreas, as vandas, por exemplo, são plantas que você pode fazer o plantio em madeiras, até em vasos também, mas com um substrato bem poroso. Normalmente as vandas são cultivadas com as raízes bem aéreas. Então, raízes de orquídeas são importantes. É o órgão principal da orquídea. Sem raízes, sem enraizamento, ela não se alimenta, ela não se nutre. Então, plantio novo de orquídeas, sempre procure manter o máximo de raízes possível.
Outra parte da orquídea, o caule da orquídea. Então, nas orquídeas monopodiais, lembra do primeiro vídeo aí da série? As orquídeas monopodiais, que são aquelas que têm um caule principal e é onde ela vai se desenvolvendo. Normalmente crescem na vertical e é onde elas se desenvolvem e elas não possuem pseudobulbos. Vou falar já já sobre os pseudobulbos. Então, nas orquídeas simpodiais, cada caule, né, que a gente chama de pseudobulbo, ele surge do rizoma principal. O rizoma é essa parte de baixo. O material do primeiro vídeo, aí se ainda não assistiu, assiste lá. Então, nas simpodiais, o rizoma vai surgindo os caules que a gente chama de pseudobulbo, tá? Pseudobulbo, por que pseudobulbo? Os bulbos, normalmente, os bulbos a gente encontra abaixo da terra, né? E tem muitas plantas bulbosas, né? Que você faz o plantio do bulbo abaixo da terra, cobre esse bulbo com a terra. Pseudobulbo a gente chama de pseudobulbo porque eles estão... É um falso bulbo, vamos dizer assim. Um falso bulbo porque eles estão para fora, né, do substrato do plantio onde você está fazendo. Então, por isso que se chama de pseudobulbo. Muita gente chama de bulbo, mas não tem problema. É só a forma aonde os orquidófilos encontraram para descrever essa parte da orquídea. E existem muitas formas de pseudobulbos. Pseudobulbos alongados, né, nas catleias. Tem pseudobulbos mais gordos, pseudobulbos redondos, né, essa é uma miltônia. Tem as bifrenárias também, que tem pseudobulbos gordinhos, tá? Em cíclias tem pseudobulbos parecendo uma cebola. Então as formas de pseudobulbos são bem variadas. E agora vamos falar sobre as folhas das orquídeas, que também é fundamental para o desenvolvimento das plantas. Então, folhas de orquídeas existem de várias formas. Tem folhas compridas, folhas largas, folhas redondas, alongadas. Existem as folhas cilíndricas, né, normalmente das braçávulas. Tem alguns oncidiums que tem folhas cilíndricas. Então existem vários formatos nas folhas das orquídeas. Então algumas orquídeas têm as folhas que caducam, né? Elas vão perdendo as folhas, são chamadas de caducifolhas. Então elas vão perdendo as folhas no fim do desenvolvimento deste pseudobulbo. Então esse pseudobulbo se desenvolveu bem, cresceu folha, veio floração e com o tempo ele vai soltando essa folha. Algumas vão amarelando e ele vai descartando com o tempo para começar o ciclo novamente. Daí começam a vir as brotações novas. Algumas não perdem as folhas, algumas têm folhas perenes, mas com o passar do tempo, né, ela pode ir eliminando as folhas da parte traseira da planta. Não é normal perder folhas na parte dianteira. Então a sua planta pode estar com algum problema se ela começar a perder as folhas da parte de crescimento novo da planta, tá? Parte traseira da planta, né? Aqui é a parte traseira da planta onde começou o crescimento e desenvolvimento dessa orquídea. Então parte traseira e a frente da planta, onde a planta está crescendo, onde o rizoma está se esticando e a planta está crescendo. E deixa eu ver se aqui, ó, vou conseguir mostrar. A planta começa, não vou tirar aqui para não machucar, mas ela começa a soltar novas brotações e o rizoma vai se esticando. Então parte traseira e a frente da planta. E a haste floral? A haste floral é um caule onde a orquídea vai liberando para saírem as flores. Existem também várias maneiras de se formar a haste floral de uma orquídea. Então, nas orquídeas simpodiais, as hastes florais, ela pode surgir a partir do pseudobulbo, que é aqui um exemplo para vocês verem, ou a partir das folhas. Ela surge a haste floral a partir das folhas, isso nas orquídeas simpodiais. Algumas emitem a espata floral para ver floração, algumas já começa a surgir
os botões para floração sem formar espata floral. E nas orquídeas monopodiais, né, ela começa a surgir a haste floral na base, entre a folha e a base, onde a planta está se desenvolvendo, começa a surgir a haste floral. A haste floral pode vir com dezenas de flores, então depende muito da espécie, do tipo de orquídea. Então a haste pode ter uma única flor ou uma haste floral, pode ter um conjunto de flores onde se forma a inflorescência, que é uma haste principal onde se acaba com um conjunto de flores. Então as simpodiais florescem a partir dos pseudobulbos, né, nesse caso aqui, e a partir das folhas, pseudobulbo, as folhas saem as hastes florais. E as monopodiais, entre a folha e o caule principal da planta, surgem as hastes florais. E a duração dessas florações depende muito do gênero de orquídeas. Por exemplo, a orquídea vanilla, a famosa baunilha, ela dura algumas horas só a floração dessa orquídea. E tem orquídeas que duram aí de 2 a 3 meses de floração. Algumas emitem floração apenas uma vez ao ano. Algumas emitem florações várias vezes ao ano. Então, para se caracterizar como uma orquídea, elas têm que ter a mesma estrutura. Ela tem na parte exterior as 3 sépalas, né? Existem várias formatos dessas sépalas, tá? Mas a parte exterior, onde protege, né, o botão da orquídea, que são as que primeiro se abrem, são as sépalas. As pétalas, né? Existem 2 pétalas laterais e mais uma pétala onde é chamada de labelo. Tá? O labelo também existem várias formas, tem as orquídeas labelão, orquídeas de labelo pequeno, e então o labelo existem várias formas, tem várias cores. Normalmente é o labelo, né? Esta pétala que se chama de labelo é o que chama mais atenção em uma orquídea. E na coluna, que é a parte de dentro, né, lá dentro do labelo, é onde tem a junção dos órgãos reprodutores dessa orquídea, né? Órgãos femininos e os órgãos masculinos. Então é onde os insetos polinizadores entram e fazem todo o papel da natureza e fazem a reprodução das orquídeas. Então aí, pessoal, mais um vídeo da série conversando sobre orquídeas. Falamos hoje sobre as partes de uma orquídea, a estrutura da orquídea, as raízes, o caule, as folhas, a haste floral e a flor, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve e compartilhe. Um forte abraço e beijos, Brasil!